Olá pessoal, dando sequência então em nosso curso de Revit Arquitetura promovido pela SIC Informática. Nesta aula, pessoal, irei apresentar para vocês sobre as vistas. Nós iremos falar sobre vistas, né? E deixando claro que nós ainda continuamos no módulo 1, tá? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar uma coisa tão repetitiva, eu informar sobre o módulo 1, certo? Então vocês já sabem que nós estamos trabalhando no módulo 1, correto? E assim que finalizar o módulo 1, eu informo que nós vamos estar finalizando o módulo 1 e depois começando o módulo 2, tá? Então, sempre quando houver essa modificação de módulos, eu vou informar para vocês, tá? Então, nesse exato momento, nós nos encontramos ainda no módulo 1, tá bom? Bem, na aula passada, eu passei para vocês sobre questões de configurações, né, iniciais. Nós tivemos duas aulas aí sobre configurações iniciais, inclusive eu informei para vocês referente ao salvamento da template, né, onde nós fizemos aí algumas modificações, né, acrescentamos algumas coisas a mais na nossa template. Pois bem, nessa aula nós vamos fazermos o seguinte, eu vou clicar na nossa template, tá? Ó, vou clicar na nossa template, tá? Então, nossa template ela foi aberta. Correto? O que nós vamos fazermos aqui? Nessa aula eu vou explicar para vocês sobre navegações, tá? Pelas vistas, correto? Então, simplesmente vai ser uma coisa simples, tá? Onde vocês já vão ter alguns contatos, tá? Relacionado aí ao nosso Revit, relacionado sobre a nossa área aqui de modelagem, tá? Então, assim, o que eu quero de vocês? Simplesmente para mim dar uma aproximação aqui, ó, veja, a tela nossa foi aberta, tá? Então, aonde está o meu mouse? Bem aqui, ó, no centro, essa setinha, eu vou rodar meu scroll, ó, para frente. Veja que ele deu uma aproximação, correto? Perfeito. Não tem nenhum problema sobre as elevações terem sumido em relação à nossa visualização. Se caso vocês quiserem rever essas elevações, é só clicar com o botão auxiliar e vir aqui zoom para encaixe. Ó. Veja que elas voltaram todas, tá? Futuramente eu vou estar configurando as nossas teclas de atalho, tá? Eu já estou providenciando isso para mim estar passando para vocês. Eu vou gerar um arquivo também, certo? De configurações de teclas de atalho e vou também passar para vocês num documento, tá? Num arquivo do Word. Também essas, na realidade, eu vou passar para vocês em PDF, tá? Porque assim não há uma questão de modificação sobre as teclas que forem apresentadas aqui da SIC. Se caso depois vocês quiserem mudar, aí não tem problema nenhum, vocês mudam conforme a necessidade de vocês, tá? Isso também é válido pelo fato que nós temos aí alguns alunos que já podem ter já um conhecimento um pouco mais avançado do que os demais, correto? Pois bem, vamos lá, vamos dar o zoom aqui no nosso centro da nossa área de modelagem aqui, né? Ó, ou da nossa área de trabalho aqui, ó, vou rodar o scroll, beleza, tranquilo. Vamos vir aqui, ó, no nosso menu arquitetura, eu vou pegar aqui parede, tá? No momento eu não vou passar nenhum tipo de explicação sobre as configurações de parede, nada. O que eu vou estar explicando, o que também eu vou estar fazendo aqui, é um dos primeiros contatos que nós vamos ter com o Revit, para que vocês possam então entender basicamente a força desse programa, tá certo? Então eu vou clicar aqui, ó, em parede. Veja que ele já nos dá o posicionamento, olha, veja que ele já modifica as informações aqui em cima, ó, modificar, colocar parede, altura, né, não colocar, né, olha só, se eu clicar aqui, ó, não conectada, certo, 8 metros, linha de localização, tudo isso daqui futuramente eu vou estar explicando para vocês, tá? O critério aqui, simplesmente eu quero mostrar algo para vocês, para que nós possamos então navegar pelas vistas, conforme eu disse, tá? E aí depois a gente vai dando ritmo ao nosso curso, certo? Particularmente, eu vou dar um ESC aqui, certo? Quando eu dou 2 ESCs, deixa eu só clicar aqui em modificar, ó, certo? Nós podemos também abrir a nossa parede pela tecla de atalho WA, certo? Eu também tenho ela aqui. Se eu der 2 ESCs ou 1 ESC, ela já sai, certo? Então eu volto novamente para a ferramenta que está aqui no nosso menu arquitetura, certo? Então se você levar a seta, perceba que na frente do parede, nós temos entre parênteses escrito WA, que é no caso a tecla de atalho. Algumas ferramentas, tá? Já tem as suas teclas de atalho já configurada, correto? Então eu vou clicar aqui em parede, e vou trazer aqui, ó, na minha área de trabalho ou área de modelagem, conforme vocês queiram, vou dar um clique e vou puxar. Ó. Perceba o seguinte, que ele já me coloca, certo? A minha parede completa, que seja a minha linha interna e a minha linha externa,
tá? Então isso daí vocês não precisam se preocupar, correto? Olha, e eu vou puxar mais ou menos, vou colocar aqui com 5 metros, ó, simplesmente um exemplo, ó, 4, 9, 5, vou dar um clique, vou dar 2 ESCs, beleza, vocês podem observar que nós já temos, ó, vou rodar o scroll para chegar mais próximo, veja então que nós já temos aqui a nossa parede, correto? Então o que que acontece? Se eu clicar nela, ó, cliquei, perceba que aqui no nosso seletor, certo, aqui de propriedades, nós temos aqui a parede básica genérica, 200 milímetros, certo? Olha só, então essa daqui é de simplesmente 20 centímetros, correto? Então, o que que acontece? Futuramente também eu vou explicar como vocês fazem aí o dimensionamento sobre as nossas paredes também, tá? Então, fizemos a nossa parede, tá? Se eu clicar, veja que eu tenho aqui a dimensão de 5 metros, perfeito. Não é isso que eu quero momentaneamente, tá? Então, eu vou clicar agora aqui fora. Vou vir aqui e vou clicar aqui em porta. Veja que quando eu levo a seta em porta, já me dá embaixo o nome porta e a tecla de atalho da porta é DR, correto? Só que eu vou dar um clique, ó, certo? E vou trazer aqui, ó, veja, quando eu trago em cima da minha parede, ó, ele já posiciona a minha porta, tá? Então, simplesmente dê um clique, ó. Veja que ele já posicionou a porta, certo? Se eu der 2 ESCs, olha, posicionou a minha porta, certo? E automaticamente ela me fez o corte aqui, correto? Se eu quiser modificar o posicionamento dessa porta, Cícero, colocar ela para o outro lado, tem como? Tem, pessoal. Se eu clicar aqui, ó, e vir na minha barra de espaço e der uma apertada, ela vai girar, ó. Vê o que ela girou aqui para a minha esquerda, certo? Abertura para a esquerda. Bem, eu quero ela aqui para baixo, então aperto novamente, ó, ela veio para baixo. Não, Cícero, eu quero ela para o outro lado. Tranquilo, só pressionar a barra de espaço, veja que ela muda, tá? Ou também eu posso trabalhar sobre essas setas aqui, ó, veja que ela está me indicando, tá? Ó, eu levo a seta do mouse aqui e ele me dá inverter a mão, né, de instância. Então, se eu clicar, ó, ela rotacionou para o outro lado. Não, eu quero ela para cima, então eu clico aqui, ó, ela volta para cima, correto? Então, a questão é, veja a facilidade que o Revit já traz. Eu coloco a porta, ele já me dá a abertura aqui, eu não preciso dar um trim, não preciso dar nada. Ele simplesmente já me coloca a porta já cortadinha com a linha, certo? Eu não preciso fazer o arco, eu não preciso fazer a porta, tá? Então, essa é uma grande evolução do Revit, tá? Do sistema BIM. Ele já é um sistema que já entende o que tem que ser feito, correto? Então, nós colocamos aqui a porta, perfeito? Então, vamos colocar uma janela aqui, tá? Então, o que é que vamos fazer? Vamos vir aqui no nosso menu Arquitetura, aonde nós temos a nossa guia Construir, nós temos aqui Janela. Eu levei a seta em Janela, tá? Então, a tecla de atalho da nossa janela é WN, correto? Eu vou clicar aqui em Janela, não tem problema nenhum, vou pegar essa janela aqui mesmo, tá? E vou dar um clique bem aqui, ó. Do jeito que ela tá, ó, vou clicar, ó. Pronto, cliquei, correto? Veja que aqui, se eu quiser colocar ela para abertura para dentro, é só, eu vou dar um ESC aqui, ó, vou dar outro ESC, vou selecionar a janela, veja que está aqui, ó, eu clico, ela vem para baixo, certo? Eu clico, ela vai para cima, correto? Então, perceba o seguinte, eu fiz uma parede de 5 metros, uma parede de 20 centímetros, com 5 metros, já setei a minha porta e já setei minha janela, beleza? Ótimo. Então vamos fazermos o seguinte, vamos vir aqui, ó, na nossa barra de acesso rápido aqui, ó, nós temos então aqui a nossa vista 3D padrão, correto? Eu poderia também vir aqui em vista, ó, clicar em vista, veja que eu tenho a vista aqui 3D também, tá? E poderia também, porque aqui se vocês observar, veja aqui, aonde tem o nome vista 3D padrão, na frente não tem tecla de atalho, certo? Nós podemos configurar uma tecla de atalho para que seja mais rápido. E isso daí eu vou estar fazendo, como eu disse, mais à frente, tá? Eu particularmente, se nós viermos aqui na guia vista e pegar a vista 3D, perceba que nós perdemos mais tempo, correto? Do que vir aqui no nossa guia de acesso rápido e clicar aqui em 3D, certo? Ó, quando eu clico então na vista 3D, veja que eu já tenho um posicionamento 3D, correto? Então é o seguinte, estando aqui na nossa vista 3D, como que é que eu faço para mim fazer movimentos, que seja, como que é que eu faço para mim aumentar, diminuir, girar, né? Bem, é muito simples. Com o botão scroll, né, do seu mouse, que é aquela rodinha central, para baixo, tá? Então eu diminuo o zoom. Para cima eu aumento o zoom. Perfeito. Até aí, bem, Cícero, isso daí nós já entendemos. Agora, como a gente faz para girar? Tá, para girar vocês vão segurar o Shift, certo? E vão clicar com a bolinha do scroll, clique com a bolinha do scroll e girem, ó, certo? Para direita, para esquerda, para cima, para baixo, ó, e vão girando conforme vocês queiram,
tá certo? Então, volto a repetir, pressiona o Shift, pressiona então o scroll, a rodinha do scroll, clicou, segurou, rodou, olha só, certo? Pressionou o Shift, pressionou a rodinha do scroll, subiu, olha lá, certo? Perfeito, tá? Então, esse é o procedimento que vocês têm que fazer para que ele rode. É um dos, correto? Porque tem uma outra maneira de eu fazer essa mesma coisa aqui que eu estou explicando para vocês, ó. Segurou o Shift, pressionou o scroll, baixou, ó, certo? Então, esse movimento que eu estou fazendo com segurando o Shift e pressionando o Scroll Lock, que seja a nossa rodinha, tá? Do nosso mouse, certo? Então, ele está dando movimentação, correto? Agora, se vocês pressionar o Shift e, pelo menos no meu computador está fazendo isso, pelo menos essa versão, tá? Está acontecendo isso daqui. Então, eu acredito que a versão 2015, certo? Que vocês baixarem agora, certo? Pelo site da Autodesk, vai ter o mesmo dimensionamento e a mesma projeção de configuração a qual eu estou tendo, porque eu não fiz nenhum tipo de configuração, tá? Simplesmente essa configuração que nós estamos mexendo está sendo padrão. Tudo que eu estou fazendo com vocês agora, simplesmente eu coloquei uma instalação limpa. O que seja de instalação limpa? Eu não fiz nenhuma modificação no Revit para poder iniciar as aulas para vocês, tá certo? Então vamos lá. Vocês vão pressionar o Shift, vão segurar o botão do lado direito de vocês, que é o botão auxiliar do seu mouse. Clicou, segurou, ó. E vão fazer o mesmo procedimento, ó, para cima, para baixo. Ó, vocês podem girar, soltou, ó. Veja que eu estou girando, certo? Claro, evidentemente que vocês vão segurar o Shift e pressionar então o botão do lado direito do seu mouse de vocês, que é chamado botão auxiliar. Cliquei, segurei, ó, girei, certo? Segurei o Shift, pressionei o botão auxiliar, ó, levei para cima, ótimo. Segurei o Shift, botão auxiliar de novo, ó, segurei, ó, levei para cima. Perfeito? Segurei o Shift, botão auxiliar, trouxe para baixo, rodei para minha esquerda, ó, venho para baixo, clico, seguro, ó, para baixo com o botão auxiliar, certo? Posso estar utilizando o Scroll, que é a rodinha do meu mouse? Pode, mas entenda bem, eu tenho que segurar o Shift, pressionar o Scroll para baixo, não é rodar o Scroll do meu mouse, é segurar o Shift, pressionar a bolinha do meu mouse e girar, ó, certo? Para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, ele vai dar essa movimentação para vocês. Ou também vocês podem segurar o Shift, botão auxiliar do seu mouse, virei para a direita, virei para a esquerda, subi, desci, correto? Ou para cima ou para baixo, conforme queira entender, tá? Então tem essa possibilidade, correto? Aqui nós temos o cubo, então se eu clicar, ó, veja que ele me posiciona, ó, certo? Ó, vou clicar aqui, ó, tá? Então o cubo está aqui, ele pode também auxiliar, tá? Para vocês poderem fazer alguma visualização aí rápida, certo? E nós temos aqui a casinha, que ele volta então aqui, ó, para o início, ele reposiciona tudo, correto? Então, vocês já viram então aqui o 3D, a vista 3D, eu vou voltar e vou dar 2 cliques aqui no nosso navegador de projetos, né? Aqui no nível 1. Então, quando eu dou 2 cliques, veja então que eu tenho aqui a nossa porta e a nossa janela, conforme eu mostrei aqui, ó. Vou pressionar de novo 3D. Está sendo visualizada a porta e janela, tá certo? Então, volto de novo para o nosso navegador de projetos, 2 cliques aqui em nível e voltamos então para a nossa planta baixa, tá? Agora, eu vou clicar com o botão auxiliar e vou pedir aqui o zoom para encaixe. Por quê? Eu simplesmente quero as minhas elevações, tá? Então, vamos simplesmente vir aqui na nossa elevação sul. O que seja, eu tenho a possibilidade de vir aqui no nosso navegador de projetos, ó, baixar, e simplesmente pedir a nossa elevação sul aqui, ó. Se eu der 2 cliques, veja que ele vai me mostrar aqui. Então, eu já tenho aqui na minha elevação, tá? Eu já tenho aqui a informação do meu projeto, ele mostrando, né, como ele é visto. Que seja, eu tenho um nível, certo? Nosso primeiro nível, que seja o nível térreo, tá? O primeiro nível aqui de solo, ele está em 0, certo? E a altura para o meu segundo nível, ele está com 4 metros. Correto? Mas veja que a nossa parede está passando, certo? Mas isso não tem nenhum problema, correto? Por quê? Simplesmente isso daí futuramente eu vou estar explicando para vocês, tá? Então, essa daqui é uma vista, tá? Que eu posso estar observando, que é a nossa vista sul. Para mim voltar novamente, é simplesmente eu vir aqui para o nosso navegador de projetos, ó. Vou subir e vou dar 2 cliques aqui no nível 1, ó. Simples, certo? Bem, nós viemos então aqui
agora para a minha vista lateral 2. Então eu posso vir por aqui, ó, posso. Então eu rodei o scroll, deixa eu só clicar com o botão auxiliar, vir para zoom de encaixe. Estando aqui na nossa vista de elevação 2, ó, eu posso simplesmente dar 2 cliques, ó. Mas tem que ser bem na pontinha para que ela possa abrir, ó. Então vamos lá, 2 cliques, veja que ela abriu. Então ela me mostra aqui, certo? Nossa elevação, certo? E se vocês observar, ó, na nossa navegador de projetos, ó, vou abaixar, veja que a nossa vista lateral 2 ele ficou na cor negrita, certo? Significa que é essa vista que nós estamos vendo, é essa elevação que nós estamos vendo, tá? Então, o que seja, nós temos a parede, tá? Que foi colocada aqui com 8 metros, correto? Automaticamente aqui, ó, veja que nós temos o nível 2 com 4 e o nível 1 que ele está zerado. Se eu der um zoom aqui, ó, vou clicar aqui na nossa área de trabalho aqui, ó, e rodar o scroll. Veja que eu tenho aqui os elementos da porta, ó. Simplesmente, veja aqui. E aqui em cima é a nossa parede, correto? Ó, que ela vem passando. Aqui ao centro, ó, esse elemento vai ser a nossa janela, certo? Que é uma vista aqui, podemos dizer, uma vista em corte, né? Ela está lá dentro. Perfeito, ó. Volto o scroll para baixo, né? Posso dar um zoom aqui? Posso. Botão auxiliar, zoom para encaixe. Ele simplesmente encaixa tudo novamente, tá? Para mim sair, então, da nossa vista lateral 2, eu venho aqui, ó, no navegador de projetos, dou 2 cliques em nível 1. Perfeito. Voltamos, então, aqui, certo? Posso fazer a visualização da nossa vista lateral 1? Posso, ó. Simplesmente eu rodeio o nosso scroll para dar uma aproximação, chego aqui nessa ponta, ó, bem nessa ponta que está aqui mais escura, e dou 2 cliques. Veja que ele me mostra também a nossa vista da elevação lateral 1. E aqui no nosso navegador ele me mostra também, ó, correto? Então, para mim voltar, ó, veja que todos os níveis estão da mesma forma. A elevação, o corte aqui está sendo mostrado da mesma forma, tá? Eu vou dar 2 cliques então e vir aqui em nível, certo? Ó, certo? Botão auxiliar, zoom para encaixe. Na realidade, eu não digo nem que seja um corte, né? É um corte relacionado simplesmente da nossa visualização, porque nós temos a ferramenta corte aqui em cima, tá? Então, simplesmente o que eu estou mostrando aqui, o que nós estamos fazendo é uma navegação, certo? Pelas nossas vistas, certo? Nós temos uma ferramenta corte que eu posso clicar aqui e passar o corte relacionado ao nosso desenho aqui que nós fizemos momentaneamente, mas não é o caso. Eu simplesmente estou utilizando a palavra corte, porque quando eu dou 2 cliques aqui, ó, se vocês observarem, nós temos a porta aqui, ó, e nós temos a janela aqui, perfeito? Então, se eu clicar com o scroll e arrastar aqui para a minha direita, ó, vou diminuir um pouco, eu tenho aqui minha vista lateral 1. Se eu der 2 cliques aqui, veja que eu tenho a visualização, então eu vou aproximar. Então, esse ladinho aqui fora é o meu elemento de quê? Da minha porta, certo? Mas eu estou vendo ele de como? Eu estou vendo ele uma vista basicamente em corte, certo? Só que aqui eu não estou indicando que é um corte AA ou um corte BB, simplesmente é uma vista em corte, certo? Então, que seja, a minha janela, ela está aqui dentro, ó. Veja que essa daqui é a minha janela, correto? Simplesmente isso. Então, eu tenho a nossa parede que está aqui, tá? É uma parede, e aqui ao centro eu tenho a minha janela bem aqui, ó, tá? Que ele já indica tudo bonitinho, certo? Vou clicar então no nível, ó, dá 2 cliques aqui, eu volto então para o nosso nível 1, botão auxiliar, zoom para encaixe, certo? Se eu quiser vir então aqui, ó, na nossa elevação norte, só eu dar 2 cliques, ó, veja que nós entramos e nós temos então a vista, certo? Da nossa elevação norte, que está aqui marcada, correto? Isso é muito interessante vocês entenderem como navegar pelas elevações, tá? Pelas vistas, certo? Do seu projeto, certo? Da sua modelagem também. Então, para voltar, eu clico aqui em nível 1, certo? Bem, vou clicar com o botão auxiliar, zoom para encaixe. Quero chamar a atenção simplesmente para algumas coisas aqui, em especial em 2 coisas, tá? Na realidade, não em 2, em sim em 3. Vamos começar pelo princípio. O que nós estamos vendo aqui é uma vista, certo, da planta baixa, correto? Então, entenda o seguinte, eu vou aproximar, correto? Então, aqui, ó, eu tenho a minha porta e eu tenho a minha janela. Se eu clicar na minha porta, certo? Levar o mouse aqui, veja que ele me dá um posicionamento do meu mouse, ó, tipo, que é o mover, que é esse símbolo aqui, é o mover. Então, eu clico com o botão acionador
e arrasto aqui para a minha direita, mais próxima à minha janela. O que vai acontecer? Se eu vir aqui e pedir uma vista, certo? Norte, como eu já estou aqui, que está sendo mais fácil, eu vim para o meu navegador aqui de projetos e pedir a vista norte, ó, da elevação norte, dá 2 cliques, veja o que acontece. Olha lá, eu tive uma aproximação, certo? Em relação da minha porta com minha janela, tá? Então, isso praticamente é o quê? É o nosso sistema BIM trabalhando. Tá? Se eu der 2 cliques então no nível 1, verifique que se eu clicar, certo? Aqui, ó, selecionei, clico em cima da janela e levo mais à esquerda, certo? E venho aqui na nossa elevação norte, ó, 2 cliques pelo nosso navegador de projeto, ó, veja que particularmente eu simplesmente dei uma distância de 1,80 m da minha janela para a minha porta, tá? Vou voltar então para o meu nível 1 pelo nosso navegador de projetos, 2 cliques, tá? Vou clicar, veja que ele me deu as dimensões pelo fato que estava selecionada a minha porta, tá? Então vou clicar de novo, ó, clico seguro, arrasto, ó, e vou aproximar a minha janela. Se eu deixar selecionado como eu estou deixando, correto? E pedir aqui a elevação de vista norte, vamos pegar a sul então. Beleza, olha só, veja que ele me dá a marcação de tudinho, ó, certo? Ele me dá tudo. Simplesmente se eu voltar para o nível 1, e clicar, ó, tirou a seleção e voltar na elevação sul, ó, veja que ele não me dá mais nenhuma dimensão, correto? Então, o que quer dizer isso? Simples, vamos voltar em nível 1. Quando você fazer uma comparação para que vocês entendam a potência da ferramenta Revit que vocês têm na mão. Simplesmente, quando vocês trabalhavam com AutoCAD, para fazer uma parede, vocês tinham que traçar uma linha, certo? Traçavam a line, né, que tirava uma linha, e logo em seguida tinha que colocar aí o offset, né, ou então copiar e lançar ela com 15 centímetros ou 20 centímetros, conforme vocês tivessem a necessidade. Mas vocês tinham que fazer isso na planta baixa, vocês tinham que fazer no corte, então tudo era desenhado. O que eu quero que vocês analisem bem, aqui eu fiz pouca coisa, tá? Não fiz basicamente nada, tá? Então o que nós tivemos aqui de ganho de velocidade? Primeiro, o Revit nos fez o 3D, perfeito. Se eu vir nas nossas elevações aqui, elevação norte, pelo nosso navegador de projetos, eu dou 2 cliques, então eu já tenho aqui, ó, vou clicar com o botão auxiliar para vir para o zoom de encaixe. Eu já tenho a minha vista, certo? Da minha elevação norte. Eu já tenho disponibilizado para mim os níveis, informando de qual nível eu começo e qual nível eu termino, certo? Que aqui na nossa template nós só temos 2 níveis, o nível 1 e o nível 2, certo? Que o nível 1 começa do 0 e o nível 2 termina em 4 metros, certo? Isso daqui eu vou estar explicando mais à frente para vocês. Então, que seja, nós temos então uma elevação norte aqui já desenvolvida, que é uma vista. Depois eu posso ir para a nossa elevação sul, que é uma outra vista, que também já foi feito automaticamente. Logo em seguida eu tenho as vistas laterais, que seja 2 cliques, certo? Olha lá, eu tenho uma vista lateral 1, tá? E depois eu tenho a vista lateral 2. Então o que acontece aí? Eu tenho um dimensionamento muito mais rápido, certo? Fazendo uma comparação, quanto tempo vocês perderiam para fazer tudo isso no AutoCAD, certo? Então isso vocês se perguntam. O Revit, ele já lhe entrega tudo isso ao mesmo tempo, correto? Então isso para mim é uma grande um grande programa, melhor dizendo, que ele otimiza o nosso trabalho. E principalmente no mercado tão veloz que nós temos hoje, nós não podemos perder muito tempo, principalmente para quem trabalha com produção, tá? Então o que acontece? Ou eu tenho que produzir mais rápido, ou eu vou ficar para trás. Isso é uma evolução, pessoal. O AutoCAD é muito bom? Muito bom. Trabalhei muito tempo com ele? Trabalhei. Então, simplesmente há uma evolução. Em relação, se você for fazer uma comparação direta em relação ao AutoCAD e Revit, não tem como o profissional de AutoCAD ganhar do profissional de Revit. Apesar que o programa Revit, ele solicita muito mais. Tá? Ele não solicita apenas um pequeno projetista, apenas um pequeno desenhista, não. Ele solicita um grande conhecimento por parte do projetista, por parte da pessoa que faz o desenho. Porque dentro da plataforma Revit eu posso fazer inúmeras coisas aonde no programa AutoCAD eu não teria essa condição.
e até poderia até fazer, mas quanto tempo eu iria levar? Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui na SIC Informática o curso de AutoCAD 3D. Para os alunos que já fizeram o curso de AutoCAD 3D aqui na SIC, quanto tempo vocês levaram simplesmente para fazer o 3D do projeto que foi colocado no curso de vocês? Então, isso vocês têm que observar. Simplesmente aqui no Revit eu tracei uma linha, simplesmente brincando, uma demonstração de vistas para vocês, e nós já tivemos então aqui, ó, vou clicar, já tivemos um 3D muito mais rápido do que aquilo que o próprio AutoCAD acaba fazendo para nós, certo? Então, analisem bem. Isso daqui, o que eu posso dizer para vocês, é uma tecnologia que está chegando, que é para ganhar mercado e é o futuro na área de projetos, de modelagens, certo? Só que tem que estar estudando, tem que estar com a mente aberta para que senão fique para trás. Senão, se vocês não abrir a cabeça para poder crescer, vocês vão acabar ficando para trás, correto? Isso, então, era algo que eu queria passar para vocês. Uma outra posição também muito interessante, vamos voltar então aqui para o nosso nível 1, vou dar 2 cliques aqui, é o seguinte, vocês perceberam que eu abri vários 3D, abri os níveis, né, as nossas elevações, norte, sul, vista lateral 1, vista lateral 2, certo? Então, o que acontece? Ele vai gerando para mim, no caso para nós, ele vai acumulando janelas, tá? Mas antes disso eu vou abrir umas outras, tá? Por quê? Vocês podem me perguntar, pô Cícero, mas você só mostrou só o nível 1, tem como visualizar o nível 2? Tem. Entenda o seguinte, as nossas portas e janelas foram colocadas no nível 1, correto? Se eu vir no nível 2 e der 2 cliques, veja o seguinte, eu não tenho portas e janelas. Por que eu não tenho portas e janelas? Simples, porque eu estou trabalhando no nível 2. Correto? Nós temos aqui uma planta de forro, tá? Ó, se eu der um clique aqui e abrir, veja que eu tenho a planta de forro do nível 1 e nível 2. Se eu der 2 cliques nela, ó, veja o seguinte, não tem janela e não tem porta, tá? Então, por quê? Simples, eu estou trabalhando no nível 1. E aí vocês vão me perguntar, pô Cícero, para que serve essa planta de forro? Bem, pessoal, a planta de forro é uma vista invertida. Certo? O que seja, na vista invertida nós olhamos de baixo para cima, na planta baixa nós olhamos de cima para baixo, tá? E ela serve nada mais para quê? Simplesmente para fazer a locação de forros, tá? Fazer locação de luminárias, paginação de forros, tá? Locação de elementos elétricos e hidráulicos. E aí vai. Evidentemente que eu vou estar explicando isso mais à frente para vocês, como trabalharmos aí, certo? Então, perceba que automaticamente o Revit já me dá uma dimensão muito maior em termos de projeto, em termos de modelagem em relação ao nosso amigo AutoCAD. Não estou aqui simplesmente para fazer comparação entre ambos. Não. AutoCAD é uma ferramenta excelente, Revit é uma outra ferramenta muito excelente. O que eu quero mostrar simplesmente vocês trabalham com produção, vocês têm que otimizar. Então, se for colocar AutoCAD e Revit, não tem como vocês disputarem, certo, contra o Revit. Ele sempre vai sair na frente, tá? Evidentemente, ele pode até perder em termos da plataforma, mas por quem for manipular o Revit. Se não tiver os conhecimentos técnicos na área de modelagem, evidentemente ele não vai conseguir fazer muita coisa. É isso deixar bem claro. Não é o programa em si que ele vai perder tempo ou vai perder para um outro programa. Não. Simplesmente é a pessoa que vai estar manipulando esse programa. Correto? É o conhecimento dele que vai fazer com que você perca ou ganhe o tempo à frente, né? Então, bem, voltando ao que eu estava querendo dizer, veja o seguinte, então a planta de forro é uma vista inversa, que seja, nós olhamos de baixo para cima, certo? Agora, voltando para o nível 1, veja então que eu tenho, certo, uma planta baixa, então eu olho de cima para baixo, certo? Já aproveitando essa deixa, então eu vou colocar simplesmente o seguinte, vamos pegar essa janela, eu vou dar um clique, veja que o peitoril dela, a altura do peitoril dela está em 91 centímetros, certo? Então, para que vocês entendam o seguinte, tá? O Revit, na planta baixa, ele simplesmente faz ele simplesmente mostra para vocês, para que vocês olhem, tenham, certo? Uma informação precisa, ele faz uma vista em termos de olhar, de 1,20 m para baixo, que seja, a planta baixa eu vejo de cima para baixo, correto? Ótimo. Então, o Revit, ele tem um sistema que ele faz uma visualização até 1,20 m,
que seja a planta baixa dele, a vista, certo? Baixa dele, tá? Melhor dizendo, planta baixa, ela simplesmente faz uma altura de 1,20 m. Perfeito? Então, se isso já aconteceu com vocês, tá? Aos alunos que já trabalham e já têm aí um conhecimento um pouco mais avançado no Revit, já tiver acontecido isso com vocês, o que seja, eu vou colocar essa janela aqui com peitoril de 1,30 m, certo? Então, vou vir aqui, ó, a altura do peitoril, vou vir aqui em propriedades dela, vou clicar e vou colocar 1,30 e vou pedir para aplicar. O que vai acontecer? Bem, opa, Cícero, parece que ela sumiu aqui, né? Se eu clicar aqui fora, o que aconteceu? Opa, pessoal, sumiu. Por que sumiu, pessoal? Parem um pouquinho, tentem entender, certo? A explicação que eu acabei passando para vocês é que o Revit, ele faz uma visualização na planta baixa, tá? Da altura dele, de cima para baixo até 1,20 m, correto? Eu coloquei o peitoril a 1,30 m, então ele não faz uma visualização, correto? Por que ele não faz uma visualização, Cícero? Bem, volto a repetir. Na planta baixa dele, ele faz uma visualização só até 1,20 m. Tudo que passar de 1,20 m, ele já não faz uma visualização, tá? Bem, e se eu vir no nível 2, colocar, vamos ver? Também não. Se eu vir na planta de forro e colocar nível 1, também não. Nível 2, também não, certo? Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Ele faz a visualização na planta baixa só de até 1,20 m. Apesar que aí vocês poderiam me perguntar, pô, Cícero, mas na planta de forro eu não estou vendo de baixo para cima, certo? E na planta baixa eu vejo de cima para baixo? Sim, tá? Mas é aquela questão, ele não está mostrando aqui, correto? Então tem que verificar a altura que ele vai pegar para fazer essa verificação. Então, se eu voltar aqui na nossa planta de piso, que é o nível 1, dá 2 cliques, e vir aqui, ó, eu passo o mouse, vejo que minha janela está setada aqui. Ele sabe que está setada. Só que a minha visualização ela não é vista, porque se eu clicar aqui, ela está no meu peitoril a 1,30 m. Bem, então eu posso rebaixar e colocar o peitoril de 1,20 m. Vamos lá, vamos colocar 1,2 e vou mandar aplicar. Olha lá, foi aplicado, está 1,20 m, vou clicar, ela ainda não é visualizada. Por quê? Porque questão simplesmente, se você pegar o piso e pegar a trena e subir até 1,20 m, você vai ter a vista, certo? Da planta baixa que o Revit acaba enxergando. Ele só enxerga 1,20 m. Acima de 1,20 m ele não vai enxergar. Então, como eu coloquei o peitoril aqui da nossa janela a 1,20 m, ele não enxerga. Agora, e se eu colocar ele a 1,19 m, ou melhor, a 1,15 m? A 1,15 m vamos aplicar. Bem, olha lá, ela já é mostrada, porque 1,15 m está abaixo de 1,20 m. Então, se ela está abaixo de 1,20 m, significa que o Revit consegue enxergar, certo? Não quer dizer que eu estou colocando, eu preciso setar uma janela na planta baixa com peitoril de 1,30 m. Bem, ela não está marcando. Não, gente, pode ficar tranquilo, ela vai marcar. Olha só, eu vou selecionar, vou colocar de novo a altura do peitoril a 1,30 m. Opa, vamos marcar aqui novamente, tá? Opa. De novo, aqui, ó, 2 cliques, 1,30 m. E vou mandar aplicar. Perceba, ó, cliquei, não está mostrando, certo? Vamos vir então aqui no nosso 3D. Cliquei, olha lá, ele está mostrando, pessoal, certo? Ele só não mostra aqui no nosso nível 1, que seja na planta baixa, certo? Vou clicar de novo, veja que ele seleciona, ó. Ele não está sendo mostrado para mim, mas eu levo a seta, ele sabe que ali tem uma janela. Então, vou clicar, vamos colocar ele a 1,19 m? Bem, vamos lá, 1,19 m. Vou clicar em aplicar. Olha lá, ele está sendo mostrado. Por quê? Simplesmente 1,19, me desculpem, 1,19 é mais baixo que 1,20, então é mostrado, tá? Me desculpem novamente. Então, se vocês observarem isso, tem que ter esse entendimento, tá? Que a planta baixa do Revit, ela só vai fazer uma leitura até 1,20 m. Acima de 1,20 m, esses elementos que seja de janela, ele não vai ser visualizado acima de um peitoril acima de 1,20 m, correto? Então essa era algo que eu queria também passar para vocês, deixar bem claro para vocês isso, tá? Sobre as elevações eu vou estar falando mais à frente, conforme eu disse. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, tive observando no Revit, que se vocês forem observando, nós abrimos várias vistas, né? Eu abri aqui o 3D, eu vim aqui em elevação, né? Viemos aqui nas plantas de forro, nós abrimos tudo, correto? Tá.
Aí vocês vão se auto-perguntar, bem, mas conforme eu vou clicando aqui, eles vão fechando, né? Bem, eu vou dar 2 cliques aqui no terreno, ó, certo? Então, olha lá, a vista terreno, ótimo. Então, estou tendo uma vista, tá, da planta baixa aqui do nosso terreno. Perfeito, se eu vir aqui então no nível, der 2 cliques, eu vou voltar para o nível 1, que é a nossa planta baixa. Então, automaticamente sugeriu que esse nível terreno aqui foi fechado, correto? Bem, sim, porque nós não estamos observando como que o sistema Revit está trabalhando. Se eu chegar aqui e dar um WT, olha só, olha o tanto de janelas que eu abri, correto? Então nós abrimos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 janelas. O que acontece com isso? Conforme eu vou abrindo cada nível, ou cada vista, ou cada elevação, tá? O Revit vai me abrindo uma janela por trás daquela janela que eu estou trabalhando, correto? Então, assim, eu particularmente trabalho com Revit bem de uma maneira que talvez alguns já possam ter visto isso, certo? E possam estar trabalhando talvez da maneira como eu vá indicar como eu vou estar trabalhando, correto? Então, o que acontece? Nós temos aqui as vistas todas abertas, tá? As janelas aqui abertas. Se eu vir então aqui na nossa planta de piso nível 1, clicar com o botão auxiliar e pedir para zoom para encaixe, olha lá, ele encaixou. Então, na próxima, que é a planta de piso terreno, projeto 1, clico, ó, zoom para encaixe. Todas elas vão me dar encaixe, ó, certo? Ó, aqui é a minha vista 3D, clico, ó, zoom para encaixe, botão auxiliar, zoom para encaixe, ó. Veja que elas vão trazendo, ó, zoom para encaixe. Veja que eu abri, ó, essa daqui é a planta de forro nível 2, nível 1, e ele vai me dando o nome, certo? Ó, botão auxiliar, zoom para encaixe, botão auxiliar, zoom para encaixe, ó. Essas aqui são minhas elevações, minhas vistas, olha lá, certo? Então veja que nós abrimos tudo isso daqui, certo? Então, particularmente, vocês vão observando que nós vamos chamando aqui pelo navegador de projetos, correto? Então, o que acontece? Eu vou fechar essas vistas, certo? E vou mostrar para vocês como que eu acabo trabalhando. Vou deixar só mesmo esse daqui, planta de piso aqui, nível 1, que no caso é onde nós temos o nosso projeto. Vou clicar então aqui no xizinho, ó, perceba que eu cliquei no xizinho, ele não pediu para salvar. Vou clicar no xizinho, ó, não pediu para salvar, ó. Tá vendo, ó? Ó, perceba que ele não está pedindo para salvar, ó, certo? Ó, fechei tudo, certo? Aqui eu vou maximizar. Vou clicar com o botão auxiliar, zoom para encaixe aqui na nossa área de trabalho ou área de modelagem, ó. Ele deu o zoom, certo? Então eu vou simplesmente clicar aqui para que vocês entendam, ó, se eu der um WT aqui, veja que ele não chamou ninguém, correto? Perfeito. Vou vir então aqui no quadradinho aqui, temos o xizinho e temos o retângulo aqui, certo? Que é o maximizar, maximizou. Então eu vou chamar essa elevação norte aqui, ó, 2 cliques. Percebam? Então chamamos aqui. Se eu vir então aqui no nível 1, ó, 2 cliques e dar um WT, veja que eu já chamei duas janelas, correto? Ó, botão auxiliar, aqui no nosso nível 1 aqui do planta de piso, zoom para encaixe. Botão auxiliar, zoom para encaixe. Se eu vir aqui na minha planta de nível 1, ó, clicar, ele fechou, certo? Mas se eu vier para essa daqui e pedir para fechar, ele vai me perguntar se eu desejo salvar, certo? Então eu vou informar para ele, ó, cancela, não quero que salve, certo? Então eu vou clicar aqui, ó, maximizou, vou vir no nível 1, 2 cliques, voltamos para o nível 1. Aí vocês vão falar, poxa, então fechou a vista. Bem, vou dar o WT. Não fechou, certo? Nós temos então a nossa vista aqui a nossa vista de elevação norte, tá? E nós temos aqui a nossa planta baixa, que eu vou clicar com o botão auxiliar e zoom para encaixe aqui na nossa área de trabalho aqui, ou área de modelagem. Vou fechar a nossa elevação norte aqui, ó, veja, e vou maximizar. Botão auxiliar na área de modelagem, zoom para encaixe. Perfeito. Então agora eu vou fazer da forma como eu trabalho, certo? Simplesmente vou chamar aqui a elevação norte, ó. Chamamos a elevação norte, perfeito? Em vez de eu vir aqui no nosso navegador de projetos, eu particularmente não venho. Eu venho aqui, ó, no nosso xizinho e volto automaticamente para quem? Para o nosso nível 1, que é a planta baixa. O que seja, eu sei que esse nível 1 sempre vai estar lá, porque ele é o primeiro que eu começo a trabalhar. Então, se eu chamar qualquer outro para frente, significa que se eu simplesmente fechar aqui, ó, vou vir no meu 3D, beleza.
Ó, ele está me pedindo para salvar, já já eu vou salvar, vou clicar aqui em cancelar. Essa tela é até interessante ter aparecido, porque a cada 30 minutos que o projeto não é salvo, ele vai te dar essa tela, tá? Isso daqui, futuramente a gente vai explicar melhor, que eu tenho algo a explicar para vocês antes do salvamento aqui, e simplesmente para nós finalizarmos, tá? Essa explicação que eu estou passando para vocês sobre a questão das vistas abertas aqui, tá? Então, vou cancelar aqui, ó. Veja que nós abrimos, então, o nosso 3D. Correto? A nossa vista 3D. Se eu vir aqui e clicar, ó, veja que ele volta, correto? Para a nossa planta baixa, que seja o nosso nível 1. Agora, evidente, se você vier, só tem ele, clicar aqui nesse xizinho, ele vai te pedir para salvar, correto? Então eu vou simplesmente cancelar aqui, porque nós vamos salvar esse projeto agora, tá? Então assim, eu quero que vocês entendam bem, simplesmente, as posições que eu acabei passando para vocês. Tá? Sobre a questão de vocês estarem navegando pelas vistas, sobre a questão da planta baixa, tá? Do Revit ter na configuração dele, que a planta baixa, o Revit olha até 1,20 m de altura, acima de 1,20 m o Revit não loca mais, ele não faz a visualização, tá? A planta de forro, certo? Que vocês têm uma visualização inversa da planta baixa, que a planta baixa nós visualizamos de cima para baixo, e a planta de forro nós visualizamos de baixo para cima. Tá? Então simplesmente é só vocês chegarem na casa de vocês e olharem. Para cima vocês têm um forro, ou vão ter a laje. Ou se não tiver forro e não tiver laje, vai ter o telhado. Então vocês estão olhando para cima. Se vocês querem ver o piso, vocês vão olhar para baixo. Então quer dizer, o piso de vocês está num alinhamento de planta baixa. O forro de vocês, ou a laje de vocês, ou o telhado de vocês estão sendo visualizado como se fosse uma visualização de forro, certo? Cada um de um ser humano tem uma altura específica, certo? Então, cada ser humano, quando olhar para cima ou para baixo, vai ter a dimensão de visualização planta baixa ou planta de forro, conforme a sua altura. Já o Revit, não. O Revit para planta baixa, certo? Ele dá uma altura de 1,20 m, correto? E outras informações que eu acabei passando para vocês, como vocês estarem fechando as janelas, né? Que vocês vão abrindo e provavelmente acabam não percebendo que vão deixando essas janelas abertas, correto? Então, bem, para nós finalizarmos então agora, nós vamos fazer um salvamento aqui, tá? Como nós vamos salvar? Nós vamos vir aqui no nosso disquetezinho, tá? Clicar aqui em salvar, certo? Ó, cliquei em salvar. Veja o seguinte, quando eu cliquei em salvar, o nosso Revit nos deu essa tela, tá? Eu poderia também, ó, eu posso cancelar, posso vir aqui onde está o R, clicar e pedir para salvar aqui, ó, certo? Veja que ele também tem a tecla de atalho Ctrl S também, que vocês podem estar utilizando para salvar. Se eu clicar aqui, perceba que ele me dá a mesma tela também. Entendam o seguinte, antes de salvarmos, quando nós criamos, tá, a nossa template, então, nós criamos um arquivo com uma extensão RTE ou RTE, tá? Simplesmente as extensões RTE ou RTI, como alguns chamam, certo? São extensões para template. A partir de agora, que nós vamos salvar esse desenho, né, essa modelagem, esse projeto, que seja, nós vamos ter um arquivo com a extensão RVT. Vocês podem observar aqui, ó, RVT. Então, simplesmente o que seja, qualquer projeto ou qualquer modelagem que vocês fizerem no Revit, vocês vão estar com a extensão RVT, certo? As extensões RTE ou RTI, no caso, que tem pessoas que chamam, eu mesmo chamo RTE, tá? Então, vocês têm aí a nossa template, certo? As extensões RTE é template. As extensões RVT são as extensões do projeto, correto? Então, bem, aberto essa tela para vocês, certo? Isso daqui é válido para os alunos que fazem o curso presencial. Os alunos que fazem o curso pela SIC EAD, eu tenho certeza que vocês já abriram uma pasta para vocês aí e vão estar salvando dentro do computador de vocês, direcionando para essa pasta que vocês abriram, tá? Então, na hora que nós vamos salvar, vai ser direcionado para os documentos. Vocês vão localizar o nome da pasta de vocês, evidentemente vai ter várias pastas aí com os nomes dos alunos, então vocês vão procurar o nome de vocês, achando o nome de vocês, vocês vão então dar 2 cliques em cima do nome de vocês, certo? Então 2 cliques, veja que
eu já estou dentro do nome da pasta SIC Informática, vocês então vão dar 2 cliques no nome da pasta de vocês, certo? E aí sim vão vir aqui, nome do arquivo. Vamos batizar esse arquivo como Estudo Revit, certo? Eu vou colocar ele aqui como Estudo Revit, correto? Então, quando ele salvar, ele vai salvar na extensão RVT, tá? Então, eu vou clicar aqui em salvar, ó. Veja, então, ele salvou, tá? Ele vai dar o nome aqui em cima, Estudo Revit, certo? Quando eu clicar aqui no xizinho, ó, veja, nesse xizinho aqui de baixo, não o xizinho aqui de cima, mas sim esse daqui da nossa área de trabalho, ou área de modelagem, clicou, veja que ele vai voltar para a tela, certo? Anterior e já vai posicionar para vocês aqui, ó, Estudo Revit, que seja, conforme nós vamos trabalhando e vamos salvando os arquivos, certo? Então, aqui onde tem esses 4 arquivos, são os últimos arquivos que nós trabalhamos, tá? E veja que a minha template SIC se encontra-se aqui, que seja, quando eu abro a template, que eu faço algum trabalho sobre ela que eu vou salvar, o Revit automaticamente pega a minha template e passa, ele puxa, certo? Uma cópia da minha template e salva com a nossa extensão RVT, correto? Então essa template ela sempre vai estar aqui. Então qualquer novo projeto que eu vier precisar abrir e clicar aqui, certo? Ó, se eu clicar na template SIC, ó, veja que ela não ficou aquela parede que eu coloquei aqui. Por quê? Simplesmente quando nós salvamos, o Revit fez uma cópia da minha template e salvou com a extensão RVT, que é a extensão de projetos, correto? Então, isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Entenda, vocês podem fazer quantas templates vocês quiserem, vocês podem puxar essas templates, na hora de salvar, automaticamente o Revit vai colocar uma extensão, que é a RVT, que é a extensão do projeto que vocês vão estar aí seguindo, tá certo? E com isso, então, eu agradeço a vocês pela paciência. Vamos finalizar então essa aula, tá? Que a aula ficou até um pouco extensa, mas eu agradeço a vocês pela paciência, pela dedicação e aguardo vocês então na próxima aula para nós darmos então sequência ao nosso curso Revit. Muito obrigado e até lá, pessoal!